Olá, gente, tudo bem? Vamos começar então mais uma conversa aqui interessante, né, dentro da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. COP30, reunião que vai ocorrer no final do ano, né, no mês de novembro, lá em Belém do Pará, onde os representantes dos vários países da ONU vêm para a mesa de negociação para discutir principalmente sobre meio ambiente e, no caso mais específico, como o mundo vai enfrentar a questão das mudanças climáticas globais. E hoje temos o prazer de receber aqui o Maurício Rodrigues, ele que é CEO da divisão agrícola da Bayer para a América Latina. Maurício, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Maurício, quando a gente fala da Bayer, né, no caso específico da divisão agrícola da Bayer, a sustentabilidade aparece como um pilar muito central, né, no grupo. E como isso, a gente vê isso na prática? O que a sustentabilidade, como que ela está presente no dia a dia da Bayer, no caso, claro, específico, nos vários negócios que o grupo tem? Sim. Bom, primeiro, é fato, realmente a sustentabilidade está presente e ela é um pilar central dentro do nosso desenvolvimento de produtos e da forma como a gente interage com nossos clientes. E, na verdade, isso se materializa, no caso da divisão agrícola, com a agricultura regenerativa. Agricultura regenerativa, que nada mais é de como que você busca produzir mais, ao mesmo tempo em que você restaura mais e procura, de alguma forma, não só a produção em escala, mas também uma restauração em escala. Ou seja, a agricultura regenerativa, então, hoje, vamos dizer assim, é a bola da vez. Digamos que a agricultura regenerativa, ela é a forma como a gente materializa tudo que a gente acredita em termos de produtividade e sustentabilidade. E no caso específico de vocês, né, no desenvolvimento de produtos e tal, essa questão da agricultura regenerativa aparece como, ou seja, eu imagino que hoje vocês usam muito na inovação, né, inteligência artificial, ou seja, toda essa revolução digital que a gente está vendo está muito presente. Existe isso no caso de vocês, no dia a dia do desenvolvimento de produtos? Existe, sim. Toda vez que a gente está pensando em desenvolvimento de produtos, e até para dar um dado, a Bayer é muito focada em inovação, muito focada em pesquisa e desenvolvimento. Nós investimos globalmente, dados do ano passado, de 2024, mais de 2,5 bilhões de euros no desenvolvimento de produtos. Então, esse desenvolvimento de produtos, ele é normalmente norteado em 3 pilares: inovação, sustentabilidade e transformação digital. O importante é como a gente alia esses 3 pilares, ou seja, o desenvolvimento de novos produtos, atrelando eles à transformação digital, ou seja, como você obtém dados de maneira digital mais eficientes, visando produtos não só mais eficientes e mais produtivos, mas também mais sustentáveis. Quando você fala mais sustentável, é que agride menos o meio ambiente, basicamente. Sem dúvida, sem dúvida. E normalmente buscando, de alguma forma, contribuir para não haver uma deterioração do solo, que é onde efetivamente a gente consegue ter mais produtividade e mais sustentabilidade a longo prazo. E quando você fala de inovação, essa inovação hoje, no caso da divisão agrícola da Bayer, é da porta para dentro ou há parcerias com universidades, com centro de pesquisa, principalmente aqui na América Latina? Como que se dá isso no dia a dia? Bom, primeiro eu acho que 2 formas, né? Sem dúvida a gente tem um desenvolvimento muito grande da porta para dentro, então muitos centros de pesquisa, muito trabalho em desenvolvimento não só local, e aí falo do Brasil, e eu que sou responsável pela América Latina, vários centros espalhados pela América Latina e pelo mundo, então uma boa inter-relação com relação a esses centros, não só por aqui, mas também globalmente, para melhor desenvolvimento desses produtos. Mas, sem dúvida, um fator fundamental para a gente hoje é como a gente estabelece parcerias. Porque está muito claro para a gente que, pensando a médio prazo, sem dúvida, o nível de investimento e sofisticação e conhecimento que a gente tem é muito alto, mas ele, sem dúvida, ele é muito complementar com muitas dessas parcerias que a gente consegue fazer. Uma delas, que é bastante emblemática, é algumas parcerias que a gente faz, por exemplo, com a Embrapa, no desenvolvimento de vários desses produtos e sistemas. Ou seja, aí é um ganha-ganha, né? Os dois, a Embrapa, claro, tem acesso a conhecimento, né? Tem acesso ao desenvolvimento de produtos, e vocês, claro, também conseguem evoluir, conseguem ganhar com o conhecimento que a Embrapa tem, que é histórico. Né? Sem dúvida, uma troca muito saudável, né? A gente acredita que há,
primeiro, a troca de conhecimento ela é fundamental não só para o desenvolvimento em si dos produtos, mas acho que para o desenvolvimento do ecossistema. Então, aquilo que a gente procura fazer é trabalhar de forma colaborativa. Citei a Embrapa como um dos exemplos, mas a gente trabalha com uma série de outros organismos e colaboração tanto com entes privados quanto públicos. E esse raciocínio vale para a América Latina como um todo? Esse raciocínio vale globalmente, até antes de América Latina como um todo, mas a América Latina, ela tem uma representatividade dentro da Bayer muito grande. Então, sem dúvida, para a gente, ele está dentro do nosso DNA. Tá certo. E quando a gente fala hoje, a gente está aqui, né, por causa da COP30, né, essa série especial tenta amarrar tudo o que está acontecendo com a COP30, claro que a gente não pode deixar de falar das mudanças climáticas globais, né? Isso, no caso de vocês, também queria entender como que está presente, né? Qual que a preocupação que vocês têm, se já tem alguma coisa sendo observada nesse sentido, né? Qual que é o peso que essa mudança no clima tem no negócio de vocês? Sem dúvida, nós temos uma preocupação muito grande, evidentemente, principalmente por estar no negócio agrícola. Qualquer mudança climática que afete produtividade agrícola, médio e longo prazo, é uma preocupação para todos que estão envolvidos, né? Então, sem dúvida, isso está como parte da nossa preocupação já há algum tempo, e eu acredito que a agricultura, não só a agricultura brasileira, mas a agricultura de uma forma geral, ela é parte não só da solução desse problema, mas ela tem que ser um ator fundamental para atuar, de alguma maneira, para contribuir para a minimização de muitos desses problemas. Então, nós, como empresa, acreditamos que isso também não é uma responsabilidade só do setor governamental. Ela é algo que o setor privado tem que fazer parte. Então, a Bayer já há alguns anos participa de várias COPs, participa desse diálogo, de alguma forma tenta contribuir, não só com o nosso conhecimento, mas participando efetivamente nesse diálogo. Eu, especificamente, tive a oportunidade de participar de 3 COPs, em 2021, 22 e 23, e tive a oportunidade de ver não só o nosso envolvimento, mas também o desenvolvimento disso, da agricultura e da COP como um todo. E no caso do conhecimento de vocês, que é apresentado nessas reuniões importantes aí no âmbito da ONU, do que estamos falando exatamente? Normalmente, contribuindo com, eu diria, algumas frentes. Tem sempre alguma questão de alguns produtos e algumas questões que a gente possa apresentar e mostrar como esses produtos se inserem dentro do conceito de agricultura regenerativa. E, por outro lado, como que a gente participa de vários painéis e debates com outros players, procurando, de alguma forma, contribuir em diálogos mais amplos, seja em questões regulamentárias e assim por diante. Então, eu acredito que não só com aquilo que nós fazemos dentro de casa, mas com aquilo que a gente tem a contribuir com o debate público. Por exemplo, com a questão de sistemas de carbono. Perfeito. E aí, no caso específico do agro, né, já falando, claro, de uma forma mais ampla, diante dos ambientalistas, o agro às vezes é visto como um setor bastante polêmico nesse caso específico das mudanças climáticas globais. E aí, o que você diz para esses ambientalistas nesse caso? Até nesse caso específico, primeiro, eu estou bastante confiante de que a agricultura no Brasil ela é praticada de uma forma geral, de maneira sustentável e deveria ser considerada como uma referência. A gente tem marcos regulatórios muito importantes, a gente tem desenvolvimento produtivos muito grandes, então nós não temos o papel tão fundamental que a gente tem, não só por produzir de maneira errada, não, a gente produz de maneira muito sustentável e acredito que a gente precisa falar mais sobre isso. Acho que o que existe, talvez, é como que a gente se envolve mais nesse diálogo. Eu tenho notado que, recentemente, acredito que o setor agrícola tem se posicionado de forma mais eficiente, mostrando tudo aquilo que é feito ao longo dos anos, mas talvez acho que haja oportunidade da gente dialogar mais. E, por isso, uma COP ocorrendo aqui no Brasil é uma oportunidade única. Para nós, especificamente na Bayer, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo. Então, a relevância do Brasil para nós é enorme, depois dos Estados Unidos. Tá. Então, é uma relevância muito grande, o que faz com que uma COP ocorrida aqui dá a oportunidade para a gente de divulgar muito do que nós estamos fazendo aqui, mas de forma mais ampla, muito do que a agricultura vem fazendo de forma sustentável aqui.
Ou seja, você está dizendo que a COP vai ser uma vitrine importante para o agro mostrar que realmente é sustentável. Né? Eu tenho bastante confiança que essa é uma oportunidade para demonstrar isso. E demonstrar que ele é não só bastante sustentável, mas ele é uma parte da solução, não só para diminuir muitos dos impactos, mas para contribuir para a minimização deles. Ou seja, os produtos que vocês desenvolvem, então, tem essa preocupação, por exemplo, em captar carbono, ou seja, ou pelo menos emitir menos carbono quando se trata de solo, né? Sem dúvida. Nós temos compromissos globais de diminuição de gases de efeito estufa, e temos programas específicos desenhados, e no caso, nós aqui no Brasil, temos um programa com quase 2.000 agricultores, um programa que é chamado Procarbono, em que o foco dele é trabalhar em formas de agricultura regenerativa, de forma a aumentar esse sequestro de carbono. Nós já temos dados muito concretos que nos mostram que isso não só gera mais produtividade, nós estamos falando aí de ganhos de mais de 10% de produtividade nesse grupo de Isso na média. Isso, e um maior sequestro de carbono. Estamos aí também falando em torno de 15%, 16%. Porque a gente acredita bastante que você tem que aliar o conceito de produtividade, ou seja, produzir mais na mesma área, e ao mesmo tempo a questão de sequestro de carbono. E esses 2.000 agricultores são pequenos, médios, grandes ou variados? De uma forma geral. E várias culturas também envolvidas. Isso é um dado interessante, né? Ele é um dado bastante importante. Nós temos esse programa de carbono, nós temos globalmente. Eu, evidentemente, tenho muito mais dados sobre o nosso aqui no Brasil. Nós temos um programa numa escala menor na Argentina também, nesse mesmo molde do Procarbono, e é algo que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. Esse sim, por exemplo, em parceria com a Embrapa. Tá. E aí, especificamente, agricultura. Agricultura. Tá. E também em vários biomas, no caso do Brasil, principalmente Cerrado deve ser, né? Cerrado é, sem dúvida, o bioma mais importante para nós, mas de uma forma geral, ele é aplicável de maneira bem ampla. E no caso a gente está conversando sobre a questão do agro de uma forma mais macro, né? Essa interlocução com outros setores da sociedade, ou mesmo com o governo, no caso específico do meio ambiente ou das mudanças climáticas globais, você está percebendo que as portas estão abertas, ou seja, existe esse interesse realmente de se discutir esse tema de uma forma em alto nível, vamos dizer assim? Eu acho que existe interesse, sim. E acho que, na minha visão, existe abertura. Talvez a questão é como que a gente vai desmistificando alguns dos aspectos que foram colocados ao longo de muitos anos, né? Então, cabe também ao setor se posicionar de maneira mais fácil, de maneira mais direta, e nós temos muitos exemplos. A grande vantagem é você ter um histórico muito efetivo de rotação de culturas, de plantio direto, de uma série de práticas que são extremamente sustentáveis e que já são praticadas há muito tempo. Então, nós temos muita coisa para mostrar que, de uma certa forma, desmistifique essa imagem negativa focada num percentual pequeno dos produtores, de uma forma geral. Tá certo. E isso, o que vocês têm para mostrar, é claro, são esses produtos e essa preocupação toda. Tem também a questão da integração lavoura, pecuária, floresta, né? Isso também é uma coisa que está no horizonte de vocês, não? Também, sem dúvida, nós estamos muito mais focados na agricultura. Na agricultura, tá, né? Mas, sem dúvida, é um diálogo que nós também participamos. Mas, talvez, no seu ponto anterior, talvez só para complementar, claro. A forma como eu vejo também nós temos que ser mais proativos muito nesse diálogo. Então, talvez, conversas desse tipo e como que, de alguma forma, a gente se aproxima mais da sociedade, porque, muitas vezes, o campo talvez não esteja tão próximo da sociedade, e isso permite que se gere uma série de mitos. Então, não vejo outra forma que não seja o diálogo. Então, o diálogo com o governo é importante? Sem dúvida. Isso ajuda em termos de regulações, ajuda em termos de desmistificar algumas coisas, mas como falar com a sociedade e traduzir aquilo de uma maneira mais simples e contribuir para que haja um entendimento melhor do que se faz na agricultura realmente. E no caso específico da América Latina, né, é uma curiosidade que a gente, porque aqui no Brasil, infelizmente, o Brasil muitas vezes está de costas, né, para o resto da América Latina. Isso tudo que a gente está discutindo é mais ou menos assim nos outros países, ou tem um ou outro exemplo interessante, uma nuance aí que você conseguiria pensar aí de algum outro país? De uma forma geral, eu acredito que é bem parecido.
mas o Brasil, sem dúvida, ele tem um destaque maior em relação não só à forma como trata a sustentabilidade há muito tempo, numa escala tão grande como é, por questões de tamanho, de geografia, mas acredito que a gente também tem marcos regulatórios muito fortes. Acho que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo uma capacidade, uma capacitação desse grupo de agricultores muito alta. Então, quando eu olho versus os outros países que nós temos na América Latina, talvez a tendência seja similar, mas eu diria que o Brasil está um pouco à frente em termos de capacitação, em termos de resultados concretos. E essa discussão, esse debate do meio ambiente versus água, enfim, também está presente em toda a região. Eu acredito que ela esteja presente em toda a região. E eu não diria nem está limitado à região da América Latina, né? Claro, Se você sim. olhar, sem dúvida, Europa é um tema bastante forte, nos Estados Unidos também é um tema bastante forte. Eu acredito que, de uma forma geral, a agricultura precisa se posicionar cada vez mais. Novamente, talvez nesse aspecto eu perceba uma evolução ao longo das COPs que eu percebi. Se eu olhar a primeira COP que eu participei lá em 2021 em Glasgow, a agricultura, talvez eu mesmo não conseguia perceber um papel tão preponderante. Eu olho 2 anos depois que eu tive a oportunidade de estar em Dubai, e eu já via uma participação muito mais forte, uma coordenação maior. Então, talvez, acho que nós estamos conseguindo ser mais visíveis e mais estruturados na forma de fazer essa comunicação. Ainda tem um caminho, e eu espero que a COP daqui auxilie também nessa direção. E vocês vão estar presentes nessa COP do Brasil, assim, fisicamente, lá nas negociações, nas discussões, nos debates? Nós vamos estar, inclusive, sempre bastante presentes, não só com presença local, mas nós temos representantes do nosso time global que auxiliam nessa coordenação para haver consistência entre as diversas COPs, que essa é no Brasil, mas a seguinte vai ser em outra localidade. Então, para haver essa coordenação global, nós vamos estar presentes, sim, inclusive com uma presença bem relevante. Nós temos algo chamado Casa Bayer, que nós vamos ter bastante estruturado lá, e acredito que também vai ter uma presença relevante. Sempre com um ambiente e com a perspectiva de trabalhar, mostrar o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo como a gente colabora, como interage com outros meios, com outras empresas, com os governos e assim por diante. Isso que eu ia. Você falou rapidamente sobre a questão das metas, né? No caso de vocês, são metas, vamos dizer assim, da porta para dentro, ou tem metas também para a cadeia como um todo? Tem metas para a cadeia como um todo. Então, metas tanto de redução de 30% de gases de efeito estufa, redução de 30% de impacto ambiental, efetivamente. E tem uma meta que ela é bastante interessante, que ela mescla uma questão de sustentabilidade e também uma questão social muito forte, que é de atingir 100 milhões de pequenos agricultores no mundo inteiro. Certo. Todas essas metas são globais. E é interessante esse conceito dos 100 milhões de pequenos agricultores, porque a força e a presença da agricultura familiar e dessa pequena, ela é muito grande. Existe um dado, e eu vou dizer o dado que ele é médio, Tá. mas nós temos mais de 500 milhões de pequenos agricultores no mundo. Tá. O nosso objetivo é atingir em torno de 20% deles. Perfeito. Eu tive a oportunidade já de visitar agricultores desses na África, na América Central, aqui no Brasil, e sem dúvida o valor que tem de uma empresa do nosso porte de poder estar próximo desses agricultores e fazer com que eles consigam se desenvolver é muito alto. Então, ele é parte também, não só do nosso compromisso com relação à sustentabilidade, mas também com um compromisso social muito forte que a gente tem. Tá, e claro, a gente está falando de meio ambiente, né, mas tem a sigla ESG aí para amarrar também todo esse debate. Ou seja, a gente já falou muito aqui da questão ambiental, você está falando da questão social, mas dentro da questão social também tem o escopo da diversidade, né? Uhum. Isso, no caso de vocês, também é uma preocupação, é uma vertente importante, não? Ela Pra é uma vocês? vertente muito importante. Eu acredito que a Bayer é uma empresa hoje bastante reconhecida no mercado como uma empresa que trabalha de maneira consistente e, claro, com relação à questão da diversidade. Nós temos, acredito que como várias empresas, trabalho em várias frentes, né? Nós trabalhamos desde questão de diversidade de gênero, diversidade racial, questões de pessoas com deficiências, questões geracionais e assim por diante. Então, nós temos vários pilares focados nisso, os grupos de afinidade, que a gente chama internamente, e o que eu talvez saliento é que a gente vem fazendo isso há muito tempo. Então, isso não é um trabalho de 1 ano, 2 anos, isso é um trabalho consistente de 10, 15 anos, em que vem evoluindo.
E eu acredito que mais do que os saltos que de tempos em tempos a gente faz, com programas mais específicos, mais contundentes para acelerar em determinadas frentes, eu acredito que a consistência é o que mais marca a nossa presença. Então, ao longo de todo esse tempo, nós viemos numa crescente, se nos desenvolvendo nos vários pilares com relação à diversidade, mas continua sendo um fator extremamente importante e extremamente fundamental para uma empresa que preza por pesquisa e desenvolvimento. Ainda mais na região da América Latina, né? Ainda mais na região da América Latina. Eu acredito que todos os pilares são muito relevantes numa região em que a gente tem uma questão geracional forte, nós temos uma temática racial muito forte, e sem dúvida a questão de gênero, ela permeia aí o mundo inteiro. Mas pensando também essa questão da pesquisa e desenvolvimento que você falou agora, a gente já discutiu um pouco antes. Por exemplo, hoje, como que nasce um produto dentro da Bayer? É muito claro, tem os pesquisadores, os cientistas, todo mundo ali trabalhando, imagino eu, né, nessa linha de produção e tal, mas a inteligência artificial, por exemplo, hoje, é uma ferramenta importante para, sei lá, de repente escolher uma ou outra molécula que vai embarcada em um desses produtos. Se pudesse dar um overview, assim, de como o produto nasce, cresce, se desenvolve dentro da Bayer, acho que seria interessante aí para quem está nos acompanhando. Sem dúvida. Acredito que, de início, é importante dizer quais linhas de negócio que a gente atua. Nós atuamos em, vamos dizer, duas linhas principais de negócio. Uma é que a gente chama de sementes e biotecnologia e outra de proteção de cultivos. Proteção de cultivos são produtos químicos de herbicidas, fungicidas e assim por diante. Sementes e biotecnologia, primordialmente em soja, milho e algodão, mas em várias outras vertentes. O desenvolvimento deles leva muito tempo, historicamente. Nós estamos falando de coisa de 8, 10, 15 anos. Se você olhar desde o início, em prazos inclusive mais longos. Então, esse processo é um processo muito longo e ele passa por você ter várias, como qualquer processo de desenvolvimento, você parte de um pool muito grande e você vai chegando naqueles candidatos que são mais fiéis para você ter um produto efetivo. O uso da inteligência artificial e tudo mais, o que ela tem nos ajudado é nessa fase, principalmente nessas fases iniciais, de como que você ganha mais tempo para conseguir acelerar essas fases iniciais e ir, de uma certa forma, afunilando essa quantidade de itens que você tem para ter algo que seja mais possível. Você vai garimpando nesse início. Então, seja do ponto de vista de desenvolvimento de sementes ou de produtos químicos, ele é importante. E, ao mesmo tempo, também o uso de inteligência artificial, de dados, permite com que você utilize dados reais, dados efetivos do que está acontecendo no campo para ter produtos mais eficientes. Então, hoje em dia, eu diria que nós temos os três pilares, sementes e biotecnologia, proteção e cultivos, mas a questão de digitalização, e aí entra a inteligência artificial e tudo mais, são fundamentais no desenvolvimento de todos esses produtos. Ou seja, uma ferramenta importante. É uma ferramenta importantíssima e bastante utilizada. Eu diria, principalmente quando, imagine que nós dependemos de safras, né? Então, a inteligência artificial ou a utilização dos dados em si, ela pode facilitar com que você consiga fazer mais iterações e não ficar dependendo única e exclusivamente do desenvolvimento das safras. E tem muita coisa ainda natural ou é tudo artificial no caso dos produtos de vocês? Bastante, a grande maioria. Evidentemente, tudo isso precisa ser comprovado no campo. Então, evidentemente, a gente utiliza a questão de inteligência artificial e dados e tudo mais como um acessório. Mas nada sai sem você ter comprovação, evidentemente, física. Claro, tem que fazer o teste. Tem um trabalho muito grande de melhoramento genético, tem trabalhos muito grandes de soluções de campo, efetivamente. Então, tem um trabalho de campo muito grande. Esse não deixa de ser o trabalho primordial, mas, evidentemente, como em várias outras áreas de tecnologia, áreas de conhecimento hoje em dia, como que você atrela esse conhecimento específico com mais dados? Ou seja, os dados, eles te ajudam a tomar a melhor decisão ou acelerar muitas das decisões que você toma. Mas ainda o norte principal continua sendo. E só para as pessoas entenderem, ou seja, quando a gente está falando de desenvolvimento de semente, por exemplo, são sementes que já existem na natureza, né? Não é nada criado em laboratório, né? Aí, claro, aí entra tudo isso que você está falando. Sem dúvida, sempre sementes da natureza e, sem dúvida, existe processos de melhoramento genético que são essencialmente hibridação, em muitos casos. Então, como que você, de alguma forma... também, né? Não. A entrada da biotecnologia é um acessório, é um adicional, que é essa parte da biotecnologia que eu digo. Mas o melhoramento genético em si, de uma semente de milho ou de soja, ela existe. É você fazer de forma vários cruzamentos
de forma a melhorar isso geneticamente. Mas aí é simplesmente cruzamentos em si. E aí você adiciona o fator da biotecnologia para ter proteção a uma determinada praga ou qualquer questão específica. Tá. E isso, claro, é feito para o Brasil, mas também para a América Latina como um todo, apesar dos ambientes serem diferentes, né, dos biomas serem diferentes. Sem dúvida. Isso é feito de uma... evidentemente, tudo aquilo que a gente consegue fazer em escala global, ele é bem-vindo, mas, evidentemente, o fato de nós vivermos num ambiente tropical e termos talvez o tamanho que o Brasil tem, permite com que muitos desses desenvolvimentos sejam específicos para nós. Então, aí, levando em consideração as nossas características mais específicas, nós fazemos também desenvolvimentos mais voltados só para o mercado brasileiro, mas aquilo que a gente consegue expandir mais, sem dúvida, é muito bem-vindo também. Agora, Maurício, se a gente fosse falar em termos de negócios, né, no caso, claro, da divisão agrícola da Bayer, hoje a gente vê aí uma celeuma mundial, tarifas e, enfim, se você fosse citar 2 ou 3 gargalos ou nós que precisam ser desatados aí para o negócio de vocês crescer ainda mais nos próximos anos, quais seriam esses gargalos, esses obstáculos aí que existem pela frente? Se você falar especificamente do negócio no Brasil, por muitos anos, eu estou há 26 anos na Bayer, né? Eu não sou tradicionalmente engenheiro agrônomo, mas eu acredito que ao longo desses 26 anos algo eu acompanhei. E eu vi muito tempo a gente falar da infraestrutura como um gargalo. Eu acredito que ao longo do tempo, com a demanda que foi gerada em várias necessidades ao longo do tempo, os saltos de maior volume de exportação para a China e uma série de outros aspectos, fez com que essa demanda gerada em vários locais fizesse com que a infraestrutura chegasse. Então, se essa resposta fosse talvez há 15, 20 anos atrás, eu diria que era a infraestrutura. Talvez 30, 40 anos atrás, era um marco regulatório e a gente conseguiu ter um marco regulatório. Então, é curioso até. Nós temos um marco regulatório muito forte, nós temos uma capacidade de produção e profissionais tecnicamente muito bem qualificados. Eu acredito que a gente tem uma infraestrutura que, se não é a maior do mundo, ela vem sendo cada vez mais condizente com aquela necessidade que a gente tem. Então, eu acredito que as condições estão dadas. Muitas vezes, seja por uma disputa global, tarifária, como a gente está vivenciando agora, isso possam ser empecilhos temporais. Perfeito. E, sem dúvida, para quem está sendo afetado naquele momento, é temporal e muito significativo. Mas quando você olha uma curva ao longo do tempo, eu acredito que a gente tem todos os elementos para continuar crescendo a agricultura. Então, eu sou bastante otimista com relação à agricultura brasileira, porque eu acredito que muitos desses pilares muito sólidos que foram galgados ao longo de muito tempo, de proteção de patentes, de um marco regulatório bem feito, de desenvolvimento e pesquisa local, de capacitação do time de produção local, de conseguir fazer com que uma infraestrutura chegasse, nós temos os elementos. Então, eu não consigo ver algo que seja um detrator a médio e longo prazo. A curto prazo, você vai ter uma questão econômica, uma questão, mas eu acredito que a longo prazo você vai continuar sendo vendo esse crescimento tão grande da agricultura no Brasil. E aí, no caso, claro, como a gente disse aqui, conversou no começo, né, produzindo mais em menos espaço, talvez, né, ou seja, sem precisar ampliar a área de plantio. Sem dúvida, talvez esse seja um dos principais atributos de você conseguir produzir mais. E muitas vezes, talvez essa seja uma das coisas que a gente precisa conseguir fazer com que a sociedade entenda mais. Onde que a pesquisa e desenvolvimento agrega? É em você conseguir produzir na mesma quantidade de terra muito mais ao longo do tempo. E isso vem, seja por melhoramentos genéticos, isso vem por produção de produtos melhores, isso vem por práticas agronômicas melhores, ou isso vem por uma combinação de vários fatores. Então, sempre buscando produtividade. E a produtividade, ela não vem só com um aspecto que muitas vezes as pessoas atrelam, só uma questão econômica. Evidentemente, ela tem uma questão econômica muito importante, mas o fato da sustentabilidade, ele é primordial. Porque você poder produzir mais na mesma terra, evidentemente inibe qualquer necessidade de adição de terras. De área, claro. Agora, Maurício, infelizmente estamos chegando aqui no fim do nosso programa, né, esse programa especial, a Era do Clima rumo à COP30,
tempo regulamentar aqui está se esgotando. E aí tem uma última pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que está sentando aí nessa cadeira. Qual a sua expectativa como cidadão da COP30? Bom, pelo fato de já ter participado de outras, primeiro eu espero que o Brasil deixe uma imagem muito positiva. Nós sabemos o quão difícil é fazer eventos num país como o nosso, por muitas questões, às vezes, logística e tudo mais, mas eu espero que a gente deixe uma mensagem muito positiva para o Brasil como país, em primeiro lugar. Segundo, eu tenho muita confiança de que a agricultura consiga, como nós já falamos, desmistificar muitas coisas e posicionar todo esse caráter sustentável que a agricultura brasileira tem. E, sem dúvida, por último, pensando aí sobre a perspectiva da Baia, eu espero que nós consigamos participar desse diálogo de maneira ativa, mostrar tudo que a gente tem feito e, de alguma forma, contribuir para que esse evento seja um sucesso. Então, eu confesso que a gente tem todos os elementos para conseguir fazer isso. O local onde ela vai ocorrer é um local maravilhoso. Eu vou ter a oportunidade em alguns dias de conhecê-lo mais especificamente, mas tudo que a gente sabe, tudo que a gente sabe com relação à localidade em si, acho que vai ser muito diferente de várias outras COPs, e eu espero que a gente consiga trazer esse elemento único, que possa também aproximar a COP daquilo que ela fala tanto, o ambiente amazônico e tudo mais. Então, acredito que vai ser bastante positivo sobre esse aspecto e estou bastante confiante de que a gente vai conseguir fazer. Você está otimista, então? Eu sou sempre otimista e cauteloso ao mesmo tempo, porque acho que a cautela ela é bem-vinda, porque sem dúvida tem muita coisa a ser feita. Então, assegurar que a gente não perca em função de detalhes que poderiam ser resolvidos, porque o ambiente está lá, as condições a gente tem, história boa para contar a gente tem, um país que receba bem a gente é. Então, a questão muito mais é como nós traduzimos isso de maneira eficiente na COP. Acredito que esse é o nosso desafio. Tá certo. Maurício, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal esse papo com você aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite novamente e parabéns pelo programa. Bom, gente, então essa foi mais uma conversa especialíssima, né, dentro da nossa série especial A Era do Clima, rumo à COP30. Recebemos hoje o Maurício Rodrigues, ele que é CEO da divisão agrícola da Bayer para a América Latina. Bom, fique atento no nosso site, né, também no jornal, no impresso, nas nossas redes sociais, porque a cada semana teremos uma conversa interessante com algum executivo, alguma executiva do Brasil, falando especificamente sobre meio ambiente, sustentabilidade e sobre a COP30. Sempre lembrando, né, a COP30 vai ocorrer no mês de novembro, lá na cidade de Belém, no estado do Pará, tá bom? Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau.